Olá pessoal, tudo bem com vocês, familiares? Espero que sim. Espero que estejam aí perseverantes, né, nesse momento que estamos vivendo. E o tema de hoje, né, da nossa conversa, né, não vou nem dizer palestra, mas da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu entendo que ele tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo, né, do aspecto familiar. Porque hoje nós vamos falar sobre desentendimentos e conflitos familiares, né? E a gente percebe o quanto que isso tem, de uma certa forma, aumentado, né? Até pelo tempo maior de convivência, as crianças em casa, várias pessoas trabalhando em casa, né? Então, assim, como a nossa rotina ela está muito alterada, muito diferente. Então, se a gente for parar para pensar, desentendimentos e conflitos familiares, isso está dentro do contexto das famílias de um modo geral. Algumas mais, outras menos, né? Mas isso está dentro de um contexto. Só que nesse momento a gente percebe o quanto isso intensificou, né? Enquanto que isso aumentou. Então hoje a ideia é a gente conversar um pouco sobre essa situação e ver assim, o que nós podemos fazer, né? Para, na medida do possível, para que, se isso estiver acontecendo, para eu entender o que muitas vezes leva que eu tenha uma atitude ou o meu familiar tem uma atitude que de repente me desagrada, né? E o dia a dia, muitas vezes a gente acaba não tendo tempo para isso, e por isso que muitas vezes vem o conflito, né? Porque a gente se sente muitas vezes desrespeitado, se sente muitas vezes desvalorizado, né? Então, assim, de acordo com os postulados espíritas, né, de acordo com a doutrina, o lar terrestre, no caso, ele acaba sendo um local onde os espíritos encarnados acabam se encontrando para as necessárias reparações, digamos assim, né? Realizações e reparações, ou acertos, né, digamos assim, que foram, que a gente acabou meio que se comprometendo, né, com alguns compromissos, no momento das nossas sucessivas reencarnações, digamos assim. Ou seja, todos nós temos um plano reencarnatório. E o que acaba acontecendo muitas vezes? Então a gente tem o plano reencarnatório, cada um tem o seu plano reencarnatório. E aí no momento que a gente estabelece essa família, esse núcleo familiar aqui, terreno, as pessoas que compõem de uma certa forma esta família, né, digamos assim, elas podem ser espíritos afins, simpáticos, que venham um colaborar com o outro no seu processo de evolução, né? Porque isso tem tudo a ver com o nosso processo de evolução. A constituição familiar, ela tem esse intuito, né, da questão da evolução. Eu sempre costumo reforçar o quanto que a família, né, ela é lá o núcleo da sociedade, né? E nesse sentido, né, assim, quando a gente vem nesse processo de reencarnação, muitos que vêm ou como nossos pais ou como nossos filhos são espíritos afins, simpáticos, que já tiveram dentro de um processo reencarnatório conosco, mas também pode ocorrer de terem espíritos que, tanto da nossa parte quanto, né, da parte deles, houve alguma situação que a ideia é que nessa encarnação a gente possa fazer esse processo de reparação. Por isso, então, que muitas vezes a gente vê dentro de um contexto, de um núcleo familiar, muitas vezes muitas diferenças, né? Um pensa de uma forma, outro pensa de outra forma, né? E aí a gente vai entender, inclusive, por que se fala tanto, né, que a gente tem a família corporal e a família espiritual, né? Então, a família corporal é essa que está aqui no nosso espaço físico propriamente dito, né? Mas essa família corporal, ela teve uma composição que começou lá nos nossos planos reencarnatórios, né? Então, por isso que muitas vezes a gente precisa ficar atento a tudo que muitas vezes acontece dentro desse nosso núcleo, as nossas atitudes, as atitudes do outro, né, digamos assim, que muitas vezes nos desagradam, né, mas que tem muito a ver com isso que a gente está falando.
E no grupo familiar, né, a gente tem que perceber, é importante perceber que ele acaba sendo uma oportunidade enorme, muitas vezes, de aprendizado, de evolução, né? O grupo familiar que nós estamos inseridos, a gente vai ver que, na grande maioria, é uma oportunidade muito grande, né, que nós temos de aprendizado, de desenvolvimento, de experiência, né? De colocar em prática, digamos assim, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente tem aprendido no nosso dia a dia, né? Em contrapartida, assim, a grande maioria dos lares, a grande maioria das famílias vive um momento de altos e baixos, né? Então, muitas vezes a gente tem uma ilusão de achar que só a nossa família que tem problema, só que a nossa família que tem dificuldade, né? Que muitas vezes a família do vizinho, a família da comadre não tem problema e só a nossa que tem. Na verdade, não é isso que acontece, né? A grande maioria das famílias tem os seus altos e baixos. A grande maioria das famílias tem os períodos de grande paz e de união, mesclado com etapas de muitas vezes de muita discórdia, de muita confusão, de muita dificuldade, né? A grande questão é como a gente vai lidar com isso. A grande questão é como a gente aprende a lidar com tudo isso. E aí, não dá pra gente negar que um dos maiores problemas que as pessoas vivenciam muitas vezes acaba sendo a dificuldade no convívio familiar. Às vezes a pessoa pode ter um baita de um sucesso profissional, não ter grandes dificuldades do aspecto financeiro, mas em contrapartida tem as suas questões bastante complicadas, digamos assim, dentro do núcleo familiar. E é muito comum a gente ver, e até quer seja dentro da própria casa espírita, quer seja, enfim, em consultórios médicos, psicológicos, você vê muitas vezes pessoas que apresentam algum tipo de problema, até psíquico, algum problema físico, que acaba tendo também uma questão de uma incompatibilidade familiar, ou seja, conflitos familiares bastante significativos que vão interferir, inclusive, muitas vezes nesse diagnóstico psíquico que a pessoa tem. Então, assim, o quanto que, aí voltando à questão, né, do nosso plano reencarnatório, o quanto que muitas vezes que espíritos que tiveram os seus conflitos, que tiveram as suas inimizades, vamos dizer assim, né, o quanto que isso acaba interferindo nesse momento, nesse contexto todo familiar. Ou seja, a partir do momento que esses espíritos, essa família, né, no caso esses espíritos, eles não estão unidos pelo aspecto da afetividade e nem da afinidade, e sim muitas vezes pela questão do processo de necessidade mesmo de reconciliação, de reparação, digamos assim, né? Então a questão da harmonia fica muito difícil muitas vezes, né? Por quê? De maneira inconsciente, lógico, né? Porque até pelo processo reencarnatório a gente consegue, que bom, esquecer, né? O que aconteceu, né? Na encarnação passada. Mas muitas vezes aquilo fica ali, até, né? No inconsciente, fica uma mágoa do passado, fica um resquício. Por isso que muitas vezes a gente percebe, a gente vê situações que você fala, nossa, mas por que tem essa diferença entre esses dois irmãos? Por que tem essa diferença entre pai e filho, né? Que muitas vezes não tem uma explicação lógica, muitas vezes vamos dizer assim. E o quanto que isso muitas vezes, né? Essa situação acaba muitas vezes por desajustar aquela família, por nos desajustar, né? E a gente muitas vezes não consegue entender, não consegue perceber. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, mas por que eu nasci nessa família, né? Por que eu não nasci na família do fulano? Por que eu não nasci na família do ciclano, né? Porque de fato era dentro daquele contexto, dentro daquele núcleo familiar que eu precisava de fato vir, né? Para que fosse feita algumas reparações. Eu não estou falando aqui que nada possa ser revisto, possa ser refeito, ao contrário, né? A gente está aqui num processo de evolução,
Mas é importante a gente também entender, né? Então, assim, justamente se eu tenho uma dificuldade, o que, que eu posso fazer para superar? Ou seja, o que, que eu posso fazer para não repetir uma situação que de repente não está sendo boa, não está sendo favorável nem para um nem para outro. Então, ao invés de perguntar por que, que eu nasci nessa família, é entender assim, é uma oportunidade, né? E não ver como um demérito, não ver como uma coisa negativa, mas sim ver como uma oportunidade. Considerando então, né, que a Terra ainda tem ainda é considerado um planeta com muitas provas e expiações, consequentemente fica muito mais raro uniões totalmente felizes, sem problemas, sem dificuldades, né? E nesse sentido, a família, ela acaba sendo uma escola, né, muito importante, né, uma oportunidade que a gente tem para ultrapassar essas dificuldades, esses insucessos, esses problemas que a gente acaba vivenciando no núcleo familiar, e até para a gente entender muitas vezes por que, que a gente vê conflitos tão acentuados, né, dentro dos núcleos. Então, pais com conflitos assim muito grandes com filhos, casais, irmãos, né, que se agridem, que se ferem, e aí você fica pensando assim, nossa, mas o que de fato acontece, né? Para quem está de fora, muitas vezes a gente não consegue entender, ou até mesmo para quem está dentro, né? Muitas vezes a gente vê situações dentro nas nossas famílias também que a gente não consegue entender. E aí a gente vai ver que muitas vezes isso tem a ver de fato com todo esse contexto, né? Quando a gente olha de fato esse plano reencarnatório, né? Então, assim, o que aconteceu em termos de passado, o que eu posso ter feito para o outro, que o outro me fez e que isso acabou, né, ficando, digamos assim, mal resolvido, digamos, né? E a gente vem nessa encarnação com esse propósito. Em contrapartida, né, que bom que a gente tem o mérito do esquecimento mesmo, né, dos nossos erros passados, digamos assim, do que a gente possa ter motivado para o outro, que o outro nos motivou, né, para que isso inclusive nos ajude a nos aproximar do outro, porque imagina se a gente soubesse que de repente o que a pessoa fez de fato para nós, ou o que nós fizemos para outra pessoa, o quanto isso ficaria muito mais difícil. Só que por outro lado, de novo, isso não quer dizer que muitas vezes isso não fica, né? Até muitas vezes no inconsciente, né? Então por isso que muitas vezes tem essas dificuldades, esses conflitos que olhando assim não se tem uma explicação. Muitas vezes fala assim, nossa, mas aquele pai trata todos os filhos da mesma maneira, e por que aquele filho tem uma dificuldade de relacionamento, tem um nível de agressividade tão grande em relação a esse pai? Então é importante a gente perceber, né, também o quanto esse esquecimento nos protege, né, até de uma certa forma, de muito mais sofrimento, digamos assim. Só que a gente também não pode achar que tudo, de uma certa forma, tem a ver com o passado, tem a ver com o nosso pretérito. O quanto que muitas vezes assim, o comportamento que a gente tem neste momento também acaba comprometendo, né? Porque senão fica tudo muito... É como se a gente achasse assim, que Deus colocou a gente numa família tal, com muitos problemas, né? A gente está reunido numa família, num lar, onde um magoou o outro, um veio para agredir o outro, né? É impossível pensar, né, que o nosso Pai Maior faria desta maneira, né? Então também a gente pensar assim, que pode ter questões do passado, mas tem muitas questões que tem a ver, assim, como que a gente lida, o nosso humor diário, né, o cuidado ou não que a gente acaba tendo nas relações que a gente tem, e o quanto que isso vai influenciar de certa forma nos nossos problemas, quanto que isso vai influenciar nas nossas relações diárias com os nossos familiares, o quanto que isso vai ter um impacto muito, 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 muito grande nos conflitos.
porque senão também fica só uma coisa que é sequela do passado, e como é sequela do passado eu não tenho muito o que fazer. Não, né? Aí que eu tenho mais é que ficar atento, né? Porque assim, senão também eu fico numa posição que eu não preciso me preocupar, né? Que eu não vou ter cuidado com o outro, né? Então eu tenho que ter esse cuidado com o outro, né? Porque assim, se o conflito, eu sei que existe uma tendência ao conflito, né? Então eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que cuidar para que isso seja evitado, né? Para que isso pelo menos seja amenizado. E aí isso é uma outra questão, assim, qual é o meu papel e como que eu ajo frente aos conflitos que possam estar acontecendo, né? Eu tenho uma postura mais de ir, de conversar, de tentar resolver de uma maneira mais harmônica, ou eu tenho uma tendência a ficar extremamente irritado, extremamente agressivo, né? Quer dizer, intensificando muito mais esse conflito que já existe. Como Jesus já colocava, nós ainda somos muito duros, né, de coração, né? A gente ainda tem uma dificuldade de conviver de forma mais pacífica. E para isso, muitas vezes, é só reunir duas ou mais pessoas, né? Existe uma tendência muito grande de haver o desentendimento, de haver a desarmonia, né? E quando a gente pensa nos lares, quando a gente pensa em família, infelizmente isso tem uma tendência muito grande de acontecer, porque muitas vezes a gente tem uma ideia que, porque eu estou dentro da minha casa, porque eu estou com os meus familiares e as pessoas sabem do jeito que eu sou, e aí eu não preciso ter cuidado. Voltando de novo à questão do cuidado, né? Eu posso ser quem eu sou, mas quem eu sou mesmo, né? Eu ser quem eu sou quer dizer que eu tenho que ser agressivo, ser quem eu sou quer dizer que eu tenha que não ter cuidado com o que eu falo, né? Então assim, você ser sincero é uma coisa. Agora, você ter uma comunicação, ter uma fala de agressividade, uma fala até violenta, né? Ter uma atitude violenta, né? Então, isso é um cuidado muito grande que a gente precisa ter, né? Que quando a gente fala muitas vezes de conflitos, problemas familiares, muitas vezes é isso, né? Porque as pessoas têm até uma ideia errônea que quando a gente fala de família, mas é família, família é para isso, família é para aguentar tudo, né? A minha agressividade, o meu mau humor todos os dias. Temos mau humor? Sim. Temos algumas questões difíceis? Sim. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que ter cuidado, né? Isso não quer dizer que eu não tenha que ficar atento, né? Ou seja, não dá para naturalizar a agressividade, não dá para naturalizar a minha fala inadequada com o filho, com um companheiro, com a mulher, com o esposo, com o irmão, com quem quer que seja, né, que está no nosso dia a dia, né? Que muitas vezes a gente tem aquela questão do social, né? Então, se eu estou num ambiente com amigos ou se eu estou num ambiente de trabalho, eu, né, tenho um cuidado maior. E aí, quando eu tô dentro de casa, muitas vezes eu acho que eu não preciso, né? Muitas vezes eu acho que eu posso falar de qualquer maneira, eu posso agir de qualquer maneira. De novo, o ambiente familiar, né? Ele ele é importante que a gente tenha liberdade, que a gente possa agir com sinceridade, né? Que a gente possa se sentir acolhido, de novo. Mas isso não quer dizer que eu tenho o direito de agredir o outro por conta que eu estou no meu espaço, eu estou na minha casa e as pessoas têm que me aceitar do jeito que são, né? Por isso que fica muito nítido, muitas vezes, a falta de harmonia, muitas vezes, nos lares, né? E que fica assim, nossa, mas né, a
aparentemente tudo tão bem, né? E muitas vezes é isso, né? Do aspecto social, sim, tudo muito bem, mas dentro de casa muitas vezes há um descuido, digamos assim, né? em relação ao outro. Por isso que eu falo que a gente precisa ficar muito atento assim, quem sou eu no momento do conflito? Quem sou eu no momento de dificuldade? Quem sou eu no momento, muitas vezes, de enfrentamento dentro do meu lar? Como que eu ajo, né? Esse quem sou eu assim? Qual é o meu papel? Né? Como que eu costumo lidar com essas situações? E outra coisa que a gente costuma perceber também, assim, se a gente quer buscar essa mudança, quer buscar essa melhora, a gente primeiro tem que se olhar, porque a nossa tendência muitas vezes é falar assim, eu tô com um problema na minha casa, porque o meu marido é assim, porque minha filha, porque minha mãe, porque meu irmão. Mas se todo mundo tem alguma coisa que não é legal e eu não tenho nada. Então, assim, a nossa tendência muitas vezes é direcionar para as outras pessoas todos os problemas, todas as dificuldades, né? Então, assim, eu reclamo que eu não tenho atenção do meu familiar, eu reclamo que o meu familiar não me compreende, não é tolerante, não me respeita, né? Mas será que eu tô agindo dessa maneira, né? E aí passa muito aquela questão de o quanto que a minha mudança gera a mudança do outro, né? Se eu percebo que eu tô tendo um problema neste sentido, se eu agir da mesma maneira, a tendência é só o problema aumentar, né? Então, muitas vezes, assim, é perceber a necessidade da minha mudança, é perceber a necessidade que eu haja de uma maneira diferente, né? Para que a minha mudança, de fato, gere um impacto no outro, né? É uma forma, muitas vezes, de estimular, ou seja, se o outro percebe que eu estou procurando me melhorar, estou procurando mudar os meus hábitos que não são legais, né? Se eu tenho se eu tenho uma fala mais agressiva, se o outro percebe que eu estou falando com mais cuidado, se o outro percebe que, enfim, uma série de ações que a gente pode mudar no nosso dia a dia em relação às nossas atitudes, aos nossos comportamentos, aos nossos hábitos, né? E que isso vai gerar no outro também essa mudança. E não eu ficar falando você. Eu aponto o dedo pro outro, né? E esqueço que eu tenho vários apontados para mim, né? Então isso é muito que a gente tem que estar sempre pensando quando a gente fala de harmonia no lar, de buscar uma mudança, né? Então assim, a mudança começa por nós. Então, de novo, quem sou eu dentro do processo de conflito dentro do meu lar? Qual é a minha postura? Qual é a minha posição? O que eu posso fazer de diferente? O diálogo em família é um recurso que a gente não pode deixar nunca. É lógico que no momento de muito estresse, de muito cansaço, de muita correria, amanhã eu converso, amanhã eu falo, né? Só que muitas vezes protelar as conversas, né? Protelar falar o que eu estou pensando, protelar falar o que não tá legal, protelar falar que eu estou magoada. O que vai acontecer? Muitas vezes, aí sim vem a coisa da fala inadequada, né? Porque aí quando vier, vem assim, uau! Eu coloco, né, de uma maneira intensa para fora, aí o outro fica irritado, o outro não me ouve, pronto. Aí muitas vezes a discussão, o conflito começa por aí. Então assim, por mais que eu possa ter as minhas razões, ou por mais que o outro possa ter as razões dele, se eu não tenho cuidado na forma que eu vou falar, acaba se perdendo, né? Então, o incentivo no cuidado do falar, no diálogo, isso tem que ser incentivado, né? Estimulado para que todos façam desta maneira, para que inclusive todos tenham vontade de falar, porque isso é uma outra questão, né? Quando se deixa de ter vontade de falar, né? Porque não adianta falar porque ninguém vai me ouvir, e isso é uma tendência a um aumento muito maior do conflito. Bom,
que a gente tem visto até agora, né, é que o quanto que muitas vezes os contratempos, né, que a gente tem no nosso dia a dia, dentro dos nossos lares, eles não necessariamente se referem a reajuste, questões que nós trazemos das vidas anteriores, né, das vidas passadas, digamos assim, mas tem a ver de fato com os problemas que eles acabam sendo agravados, né, no nosso dia a dia, muitas vezes com uma postura nossa de uma cobrança excessiva muitas vezes em relação à atitude de um familiar, querer que prevaleça um determinado ponto de vista, dar uma dimensão muito maior muitas vezes para algumas situações, para alguns conflitos, ou seja, situações que eu poderia administrar de uma maneira mais tranquila, muitas vezes mais racional, mais harmônica, né? E muitas vezes eu posso dar uma dimensão muito grande e esse conflito só aumentar. Aumentando o conflito, as pessoas vão se distanciando, né? Então, assim, os conflitos tendem a aumentar sempre, que eu acho que tem que prevalecer a minha posição, eu acho que a minha palavra é a última, eu acho que o meu ponto de vista é o certo, né? E aí também é perceber o quanto que muitas vezes a gente tem uma postura de uma cobrança muito grande em relação ao comportamento, à atitude, né, de um familiar, e eu cobro muitas vezes que esse familiar haja da maneira que eu entendo que é a melhor, da maneira que eu entendo que é a correta, sem considerar de fato como é essa pessoa, como é esse familiar, como é a atitude dele, né? Qual é a essência dessa pessoa até muitas vezes, né? E o que ela pode de fato e ela consegue entregar, né? Entregar no sentido do relacionamento. Até porque muitas vezes assim, né? Então dá um exemplo, são dois irmãos, um mais extrovertido, mais afetuoso, o outro mais introvertido, mais tímido. E aí muitas vezes eu fico cobrando, né, para que ele haja igual o outro, que é extrovertido, que fala, que faz, que acontece, né? Adianta eu fazer isso? Não. Eu só vou criar mais problemas, mais conflitos. Muitas vezes eu vou criar uma competição, né? Porque fica muitas vezes, olha, tá vendo? Porque o seu irmão faz assim e você não faz, porque o seu irmão é desse jeito e você não é, né? Assim, o que eu consigo com isso? Nada. Só aumentar as dificuldades, só aumentar os desentendimentos, né? Então também é uma outra questão que é muito importante nós ficarmos atentos quando a gente fala de família, né? Por mais que a gente busque a união, as pessoas têm a sua individualidade, né? No aspecto da forma que elas são, em termos de personalidade, né? Então isso é uma coisa que a gente muitas vezes acaba esquecendo e acaba muitas vezes, né, passando por cima e querendo que as pessoas ajam todas da mesma maneira, inclusive da maneira que nós achamos que deve ser. É isso que é muito complicado muitas vezes, né? Então, também assim, outra coisa que a gente precisa ficar atento, que se a gente não acha que assim, não tem uma afinidade, a simpatia suficiente, né, dentro da família, como eu queria, o que eu posso fazer então para isso, né? Então assim, eu vou trabalhar no sentido, né, de diminuir esses conflitos. De que forma? Eliminando o orgulho meu muitas vezes, né? Porque eu posso estar agindo de uma maneira orgulhosa, do tipo, não, né? Essa coisa tem que ser do meu jeito, a animosidade, né? Enfim, fazer um processo de aproximação, né? Então, muitas vezes,
Se eu cobro desse filho que é mais tímido, que é mais reservado, uma atitude que ele, por mais que ele queira, porque muitas vezes a pessoa até quer agir assim, mas ela não consegue, porque não é da essência dela. Então, assim, o quanto muitas vezes eu estou me afastando desse filho, estou afastando este filho de mim, porque eu estou querendo que ele me dê alguma coisa que não é dele, inclusive. Então, assim, é importante eu perceber o quanto que cabe, né, a cada um, né, das pessoas que compõem essa família, a respeitar o outro, a respeitar a forma que as pessoas são, a entender, a valorizar, né, porque muitas vezes a gente tem uma tendência a ficar mais preso ao que nós entendemos que não é legal, que não é positivo, né? E aí muitas vezes a gente acaba se distanciando dessa pessoa, as pessoas acabam se distanciando da gente, então a gente tem que fazer o movimento inverso, né? Deixar o orgulho de lado, deixar a animosidade, né? Fazer um movimento de aproximação, um movimento de harmonia, um movimento de acolhimento, né? Para que a gente possa de fato, né, atingir aí este nosso essa nossa ideia comum, digamos assim, né, de uma melhora no relacionamento. Por outro lado, assim, é lógico, né, se a gente sabe que é praticamente impossível muitas vezes, né, um estado de paz permanente, né, de novo, se a gente está num processo de desenvolvimento, os conflitos eles podem acontecer, mas a gente também tem que aprender a valorizar os momentos bons, porque a nossa tendência muitas vezes é ficar preso aos momentos negativos. Então, né, tem vários momentos bons que não necessariamente esses momentos bons vão ficar, né, de forma plena, de forma constante. Mas quando a gente vivencia momentos bons, muita gente não valoriza, né? Então a gente também tem que aprender a fazer isso, né? Se a pessoa não está agindo da forma que eu gostaria, né? Eu posso valorizar o que ela faz no dia a dia, que você percebe que é uma coisa interessante, que é uma coisa boa, porque muitas vezes a gente não valoriza, não fala nada, né? Então, assim, a gente muitas vezes só fala, consegue critica o que a gente não acha, o que nós achamos que não é bom. E a pessoa vai fazendo tantas coisas legais, tantas coisas positivas, e a gente acaba não valorizando, a gente acaba não falando, né? E isso muitas vezes acaba desestimulando, inclusive, a pessoa. É só a gente parar para pensar quando a gente fala, por exemplo, de reforma íntima, né? A reforma íntima, quer dizer, quando a gente fala, inclusive, dessa questão do contexto familiar, de conflito, de desentendimentos, o quanto passa pela questão da nossa reforma íntima, né? Porque a hora que eu me percebo, né? A hora que eu entendo que eu agi de forma inadequada, que eu posso agir de uma outra maneira. O que é isso? É reforma íntima, né? É perceber que eu posso fazer de uma maneira diferente. Então é aquela história, chegou lá o final do dia, a hora que eu coloco a cabeça no travesseiro, a hora que eu vou fazer as minhas orações, eu parar para pensar, opa, pera lá, isso hoje não foi legal, isso hoje não foi bom, né? A minha fala causou um conflito, desentendimento dentro de casa. O que eu posso fazer amanhã para ser diferente, para fazer diferente, né? Porque, de fato, é isso. Se a gente está falando que, né, se a questão familiar, se os conflitos, né, eles são muitas vezes inconstantes, então também passa por isso, né? Passa por nós. Se nós um dia agimos de uma maneira, mas aí a gente reconhece que essa maneira não foi legal e no dia seguinte eu vou fazer diferente, é isso que vai dar impacto na melhora da harmonia familiar, ou seja, cada um fazendo a sua parte, né? Ou seja, em muitos momentos é importante que a gente possa aprender a racionalizar mais, né? Racionalizar no sentido de parar para pensar de verdade, né? Assim, avaliar, pensar, né? Isso foi bom, isso não é, de que forma que eu posso fazer? Sabe, assim, parar para pensar. Eu falei tal coisa assim, 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 assim. Aí se eu falar de uma outra maneira,
E se eu falar de uma outra forma? Como que será que vai ser a reação do meu filho? Como será que vai ser a reação do meu marido? Como, né? Percebe? Então é racionalizar nesse sentido mesmo, de pensar mesmo, de raciocinar, né? Muitas vezes, que o que eu estou fazendo não está sendo legal, o que eu estou fazendo não está sendo bom. Porém, se eu fizer da outra maneira, o resultado com certeza vai ser melhor, né? Então, por isso que a gente precisa, de fato, assim, ficar muito atento, né? Assim, não adianta eu me afastar se eu percebo que alguma coisa, a pessoa não está agindo do jeito que eu quero dentro da minha família. Não adianta eu muitas vezes ficar cobrando só da pessoa. De novo, se eu fizer a minha parte, se eu fizer a reforma íntima, o resultado, com certeza, ele vem em algum momento, de alguma forma. E outra coisa que a gente também precisa parar para pensar, assim, o quanto que a gente, infelizmente, ainda tem uma ideia de uma idealização, né, da família, do amor. E essa idealização, inclusive, é assim, que o outro tem que me aceitar do jeito que eu sou, que o outro tem que me entender, né, em todos os momentos, em todos os aspectos, porém eu não preciso me preocupar com o outro. Porém eu posso ficar plena aqui no meu espaço, né? Sem me ater às necessidades do outro, que o outro também tem as expectativas dele, né? Que o outro também tem as suas dificuldades, né? Então, assim, pensar o quanto a gente ainda tem realmente, de fato, essa coisa da idealização, né? E sempre ficar achando que o outro que tem que atender aos nossos desejos, né? Que se os nossos desejos não são atendidos é porque o outro é inadequado, porque o outro é mau, porque o outro não se preocupa com a gente, né? É importante a gente perceber, né, o quanto que nós ainda temos a ideia, né, de um amor, de um contexto familiar idealizado no sentido de ter uma ilusão, digamos assim, que a gente acaba criando, no sentido de achar que os nossos familiares, que sejam esposos, parceiros, filhos, né? Eles sejam meio que uma extensão nossa, né? Como se eles estivessem de fato acorrentados, sabe? Assim, a gente, aos nossos desejos, os nossos caprichos, né? Como se eles tivessem que atender a todo, qualquer, e às vezes muitas coisas absurdas que a gente acha que por eles serem familiares, eles têm que fazer, né? Meio como se tivesse que ser submetidos, digamos assim. E aí, quando isso não acontece muitas vezes, é que surgem os conflitos, né? Os desentendimentos familiares. E por quê? Por conta disso, né? Dessa ideia, dessa idealização, né? De achar que quem está ao nosso lado tem que, inclusive, ficar à mercê, né? Muitas vezes dos nossos caprichos, das nossas vontades, né? E quando a gente vê que esses desejos não são atendidos da forma que a gente acha que a gente merece, que a gente deveria ter, aí a gente entende que o outro é inadequado, né? A gente avalia que o outro não atende às nossas expectativas, né? Que a personalidade do outro que é inadequada, né? Aos nossos desejos, ao que eles têm para oferecer, né? Isso quando a gente muitas vezes não acha que essas pessoas são más, são diferentes, não entendem, né? Porque não atendem de prontidão ao que a gente espera, né? Então, assim, para a gente perceber o quanto que a gente, de fato, precisa, de novo, insistir na nossa reforma íntima, perceber o quanto a gente tem que fazer, de fato, a nossa parte, né? Para que
a mudança que a gente espera, que a melhora que a gente espera, né, dentro do contexto familiar, ela possa acontecer, né? E o quanto que, de fato, de novo, é uma oportunidade grande que a gente tem dentro da nossa família e que a gente precisa aproveitar, a gente precisa investir nisso, né? Investir nessa escola, né? E que, assim como nós, né, os nossos familiares, eles podem vir de grupos diferentes. De novo, agora para fechar, pensando lá na questão do processo reencarnatório, sim, né? Então, muitas vezes nós vamos estar com pessoas em processos evolutivos diferentes dentro do mesmo contexto, dentro da própria família, e que isso pode trazer um impacto. Para isso, eu tenho que fazer a minha parte da melhor maneira possível, né? E, na medida do possível, auxiliar, né, quem está ao meu lado. E lembrando que, mais do que isso, somos todos irmãos, né? Então, somos todos em busca de uma melhoria, todos em busca de uma fraternidade, né? E pensando que estamos aqui num processo de estágio, num processo de aprendizado, né? E que cabe a cada um de nós fazer a sua parte para que a gente possa conquistar essa melhora. Bom, agora falar sobre algumas questões, alguns pontos de atenção, né? Para a gente poder encerrar aqui a nossa conversa. Então, cuidado com o que se fala, né? Então, muita vigilância com o que você fala, a forma que você fala, porque muitas desavenças, muitos conflitos, eles se iniciam de acordo com o que a gente acaba falando. Um exemplo é falar para o filho, você é minha cruz, você é meu karma, né? Assim, o desdobramento de uma fala como essa né, pode ser uma série de questões bastante complicadas, né? Em todos os sentidos, mas principalmente, né, assim, o quanto que isso para criança, né, principalmente criança, adulto não importa, né? O quanto que isso causa um impacto muitas vezes emocional, né, muitas vezes psicológico, então por isso que é um cuidado muito grande, além do conflito propriamente dito. Uma questão que a gente precisa ficar mais atenta é a importância de elogiar as virtudes, as atitudes, né? Muitas vezes a gente só fica preocupado e só fica apontando o dedo, criticando os defeitos, né? Então, assim, o quanto que é importante a valorização. Todo mundo gosta de ser valorizado, então isso a gente não pode esquecer. Por isso que o elogio, ele tem que estar sempre dentro do contexto familiar, né? Quando a gente está buscando essa questão da melhoria, de uma harmonia. Evitar, consequentemente, né, atitudes consideradas inadequadas, atitudes, hábitos inadequados, incompatíveis, né? Então, assim, agir, falar com agressividade, com violência, lembrando que a violência ela não é só física, ela é psicológica, né? Tem a questão da verbal, né? Então um cuidado muito grande nesse sentido, né? E o quanto que isso acaba desestruturando, desarmonizando o ambiente, né? Cultivo ao diálogo, né? A questão da comunicação sempre, né? Então assim, André Luiz já falava, né, que a partir do momento que deixa de existir o interesse pela comunicação, o interesse pelo diálogo, isso vai trazer um impacto muito grande, né? Isso faz com que se perca o gosto pela conversa, a afetividade, consequentemente logo vai acabar deixando essa família, né? Então, assim, para a gente poder encerrar, pensar o quanto que todos nós, né, estamos dentro de uma família muito maior, né? Pensando num contexto mais amplo, né? E o quanto que cabe a cada um de nós fazer sua parte para que a gente possa buscar uma harmonia, um entendimento, né, de forma mais adequada, de forma mais plena, né? E eu queria aqui agradecer essa oportunidade, né? Espero que vocês aí
estejam bem, continuem bem e que Deus possa proteger a todos nós. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.